E vamos lá para mais um vídeo aqui no seu domingo, começando a semana. Vamos falar do setor mais seguro da bolsa, as seguradoras, atendendo a pedidos aqui de inscritos no canal. Hoje eu vou abordar mais o case aqui de Caixa Seguridade, mas eu vou usar as demais empresas para poder passar uma dica de análise para você, uma dica matadora que vai te ajudar bastante sempre que você for analisar seguradoras. Então me fala aí, inclusive, em qual seguradora que você investe e já deixa um like no vídeo e se inscreva no canal também. Vamos lá, sobre Caixa Seguridade especificamente, nós vamos falar principalmente de preço teto, é algo que vocês têm perguntado muito aí nos últimos dias, todo mundo está querendo comprar as ações da empresa, porém, será que vai chegar num preço melhor? Pois é, vamos ver aqui o consenso também dos analistas em recomendar compra, venda ou manter. Vamos falar de dividendos, além da análise aí de alguns pontos relevantes. Então, onde eu vou trazer a dica de análise também para vocês, pegando aqui o gancho com as principais empresas do setor. Então, olha só, começando com a Caixa Seguridade especificamente. Atenção amanhã. Por que amanhã? É DataX. Olha só, para o pagamento aqui dos 31 centavos. Então, muita gente gosta de comprar na DataX, porque aí já descontou o provento da ação, onde, a depender do humor do mercado, você tem também a chance de pagar mais barato se a ação corrigir abaixo do valor do provento. Porém, você perdeu o dividendo. Não é certeza que você vai conseguir pagar mais barato, mas isso é uma questão bem pessoal, né? O correto mesmo é você comprar antes do mercado saber, antes do anúncio ser divulgado ao mercado, garantir o provento, porque ele é fluxo de caixa para sua carteira, e depois na DataX, se corrigir ali abaixo, inclusive do valor do dividendo, você já tem um fluxo de caixa garantido. Então você simplesmente reforça o aporte, reforça sua posição na DataX, desde que esteja abaixo do seu preço teto. Na minha opinião, é por isso que é interessante, tá? Você fracionar o seu caixa, não aportar tudo de uma vez só. Mas dito isso, amanhã então, né, vai descontar aqui os 31 centavos, a cotação pode voltar próximo aqui dos R$14, e se cair abaixo disso, pode dar compra conforme o nosso preço teto que a gente traçou lá no final de 2023 e que eu mantive ali em 2024, né? E para 2025 agora, que é o que todo mundo está perguntando, qual seria o preço teto? A gente vai levantar aqui algumas questões, mas se a gente olhar pela entrega de lucros da empresa, né, e também projeções do mercado, a gente tem até agora 2,7 bilhões de lucro aí para a Caixa Seguridade já dado ao mercado, já foi reportado. E olhando projeções do mercado, os analistas estimam aí que ela vai fechar 2024 com cerca de 3,7 bilhões de lucro, ou seja, eles estão estimando ali pelo menos mais 1 bilhão agora no quarto trimestre. Eu gosto de fazer preço teto para ações de dividendos de setores perenes, sempre baseado no lucro do último exercício. Tem gente que faz com o dividendo dos últimos 5 anos, ok, tranquilo, no longo prazo se mostrou efetivo também, não estou aqui discutindo certo ou errado, mas eu gosto de pegar o último resultado por uma questão óbvia de que, se é setor perene, os lucros tendem no mínimo a se manter estáveis e como o mercado é emocionado em vários momentos, pode vir uma correção em algum instante ali e aí como você foi conservador, a oportunidade de potencializar o yield pode aparecer. Tá? Então olha só, se você trabalha com a estimativa de 3,7 bilhões de lucro no mínimo em 2025, seu preço teto poderia ser assim, 3,7 bilhões de lucro reportado pela empresa, vezes o payout, né? E aí eu vou considerar os 90% que a empresa geralmente tem pago. Às vezes ela paga 90%, às vezes paga 92% em algum trimestre, mas eu vou considerar 90%. Então nós teríamos aí 3 bilhões e 300 aí para serem distribuídos. Agora é só dividir pelo número de ações da empresa. Então nós teríamos aí um dividendo estimado em cerca de R$1,11 para 2025 com esses parâmetros aí pré-definidos. Agora você calcula o seu preço teto. Para isso você pode se basear na média, né, que a empresa vem pagando, porque o mercado não vai aceitar nada abaixo da média, então seria, né, R$1,11 dividido ali por 7%, 0,07, que é a taxa mínima ali respeitando a média. Aí o seu preço teto seria na casa ali dos R$15,85. Ou você pode considerar 8% como uma taxa adequada para dividendos. Aí já seria R$13,85 o seu preço teto. Foi mais ou menos esse racional aqui que eu fiz o preço teto da última vez, né? E aí arredondei para R$14, onde nessa faixa de preço, se a empresa entregar um lucro maior, você pode buscar ali entre 9% a 10%. A lógica do preço teto é mais ou menos essa. É interessante você calcular sempre abaixo, né, com estimativas
conservadoras para você ter margem de segurança, tá? Se a gente fizer uma outra conta aqui também de preço teto, vamos supor que ela vai entregar 4,3 bilhões, né, que é o que os analistas estão estimando ali, ó, para 2025. É só a gente fazer a mesma conta, né? Os 4,3 bilhões, a gente tira aqui o payout de 90% que a empresa tem praticado e agora você divide pelo número de ações da empresa. Então nós teríamos aqui nesse raciocínio um dividendo por ação projetado de R$ 1,29. Essa é a estimativa que o mercado está trabalhando com ela. Agora você calcula o seu preço teto. Então, se você quer, por exemplo, 8%, né, e você acredita na estimativa aqui dos analistas, aí o seu preço teto já seria até R$ 16. Ou seja, errado não está, porque ação perene você pode usar tanto o lucro já entregue, porque você já imagina que ela vai entregar no mínimo aquilo ali no próximo exercício. Se ela entregar um pouco mais, você traçou ali um parâmetro para você ter margem de segurança, quanto você pode também considerar o projetivo, né, e correr o risco ali se vai vir ou não. É você decidir o que faz mais sentido para você. Eu, como eu falei, sempre procuro me basear no que já foi entregue para ter margem de segurança, porque aí, nesse exemplo aqui, né, se ela de fato entregar um dividendo de R$ 1,29, né, e eu comprei lá a R$ 14, né, ou abaixo dos 14, nos 13,85 ali que era o preço teto, eu conseguiria um yield maior do que eu já havia esperado, do que eu já havia estimado no cálculo conservador. É claro que o investidor sempre deve esperar que a empresa cresça os lucros, mas a gente sempre tem que lembrar que no dia a dia tem o fator mercado, o fator que afeta a cotação no curto prazo. Então, nesse sentido, é melhor ser mais conservador do que ser muito otimista, porque às vezes o mercado penaliza as ações, tá? E se de tudo a correção não vier, as ações continuarem subindo e não pegar o seu preço teto, não tem problema. A bolsa está em queda. A maioria dos ativos estão caindo. Então tem outras opções para você olhar. Você não precisa ficar preso aqui em Caixa Seguridade e achar que é só ela em bolsa que você tem opção. Enquanto o preço não chegar no que você quer, você guarda seu caixa aí, fica com ele rendendo na renda fixa, esperando e vai olhando outras coisas. Lembrando que aqui para a Caixa de Seguridade, tá, tem o possível follow-on ainda que está no radar, né, que se for mesmo acontecer, isso pode trazer volatilidade. Geralmente nessas circunstâncias costuma trazer volatilidade para baixo. Então você que não comprou Caixa de Seguridade abaixo dos 13 ou abaixo dos 10 reais principalmente, acho que agora que está acima dos 14 não tem por que você correr para comprar agora, tá? Mas lembrando, como eu falei, o preço teto é muito pessoal de cada um, é você que decide o preço que você quer pagar pelo ativo, tá? Vamos ver aqui, ó, o consenso dos analistas, né? As recomendações estão em maioria comprar, muito mais otimismo aí com os papéis da Caixa de Seguridade do que para simplesmente manter o ativo, muito em função talvez da projeção de lucros, né, que eu acabei de mostrar, porque o mercado acaba, no fim das contas, paga por expectativa. Então, o setor de seguros ele está mais visado mesmo nesse momento econômico incerto, né? Nesses preços atuais, as estimativas de dividendos são na casa ali dos 8 a 9%, o que na projeção otimista ainda não é ruim, tá? E a Caixa de Seguridade tem entregue aumento de lucros, como eu acabei de comentar. E hoje o cenário econômico, do jeito que está, o alvo dos investidores, né, são as empresas expostas a aumento de juros. É um movimento até natural. Então você tem que se perguntar, você quer ir junto com a manada ou você quer ter um pouco de paciência e abrir um espaço ali para você olhar outras coisas em bolsa que estão ficando muito depreciadas. Mas ainda aqui na tese de seguradoras, são empresas expostas a juros sim, mas sem abrir mão do negócio principal delas, né, que é vender apólices, que é buscar resultado operacional. Então a gente teve recentemente, ó, a empresa divulgou o seu relatório mensal com o desempenho de outubro e se observou o que, né? Foi uma continuidade do crescimento dos prêmios emitidos. Destaque aqui para o habitacional e prestamista, crescendo em 12,6% e 10,7%. A sinistralidade, apesar de ter subido, ainda é considerado baixo, e a empresa segue com bons indicadores operacionais. Vamos passar aqui agora para o resultado trimestral de fato. Os últimos números oficiais, né? O índice combinado que eu quero conversar com você especificamente. Ó, aqui talvez o indicador principal para a sua análise de seguradoras. Aqui você vai saber se o negócio da empresa é rentável e é a dica, inclusive, que eu comentei, que vai te ajudar muito na sua análise a partir de agora para você entender as seguradoras, se elas estão evoluindo, se elas estão melhorando ou se elas estão passando por algum problema. Então olha só, aqui no índice combinado ampliado, você vai observar o quê? Que vai considerar também o resultado financeiro. Eu vou explicando aqui ao longo do vídeo, tá? Isso faz parte também do resultado das seguradoras, como a gente sabe. Então a lógica desse indicador é quanto menor, melhor, tá? E ele tem que ser abaixo de 100%. Abaixo de 100, quanto mais baixo,
melhor. Significa mais eficiência. Presume-se mais lucros da empresa em relação ao que ela tem de comissionamentos, por exemplo, a pagar e até as despesas aí, de modo geral a pagar. Então a gente observa aqui para a Caixa de Seguridade que o único momento, né, em que esse indicador ficou um pouco pressionado foi com o período onde os sinistros ocasionados pelas enchentes na região sul entraram no resultado. Veja só, né, aí esse índice ultrapassou ali os 60%, mas mesmo assim muito longe de 100%. E hoje ele volta aqui para a normalidade, perto dos 50%, o que mostra que para uma empresa dessa ter prejuízo, por exemplo, teriam ali que fazer uma lambança muito grande no negócio da empresa ou acontecer uma catástrofe muito grande para ter muito sinistro ali para ela poder reportar prejuízo. Esse indicador aqui te poupa tempo na sua análise, tá? Se você quer saber se a sua seguradora, a seguradora que você investe, se ela está melhorando ou está piorando, você vem aqui nesse indicador e olha. É o índice combinado ampliado, porque vai pegar a parte operacional e financeira. Quanto menos, tá, abaixo de 100, quanto menor, melhor. Lembrando que é dica quente aqui para sua análise de seguradoras. Olha só, a BB Seguridade, ela traz até mais fácil para a gente entender. Ó. Veja que o índice combinado foi de 62,1%. Por quê? Porque somaram aqui, ó, as despesas com sinistros, as comissões pagas e as despesas gerais e administrativas. Aqui para a BB Seguridade foi muito bom. Por quê? Ficou abaixo de 100%. Agora, por último, eles trazem o índice combinado ampliado, e aí entra o componente financeiro, né? O resultado financeiro, na verdade. E aqui nesse exemplo contribuiu para esse indicador ficar ainda mais baixo, em 58,5%. Então é como se somasse tudo, né? Tanto as despesas mais as receitas das apólices que as empresas emitem e depois dividisse isso ali pelo prêmio mais o resultado financeiro. E aí você tem aqui o índice combinado ampliado que engloba tudo. E ele nos fala, como eu expliquei, se o negócio da empresa é rentável e se está melhorando ou piorando, né? Isso aqui que é o dado principal para você analisar. Se está caindo, está melhorando. Se está subindo, está piorando por algum motivo. E aí a gente pode se perguntar, qual das duas seguradoras aqui é mais eficiente? Aí você não pode se enganar, tá? O fato, por exemplo, da Caixa Seguridade ter esse índice menor do que o da BB Seguridade não significa que ela é mais eficiente ou que ela é melhor do que a BB Seguridade. Não. Se a gente olhar aí pela linha do tempo, a BB Seguridade, na verdade, diminuiu o indicador enquanto a Caixa Seguridade aumentou. Então a BB Seguridade reportou melhora enquanto a Caixa piorou, entre aspas, né? Não é nada alarmante, mas a interpretação é essa. Porém, lembrando que são empresas, né, com exposição a negócios distintos. Uma é agro e outra é mais habitacional. Então o sinistro, os prêmios, as despesas serão diferentes mesmo e cada uma vai ter um indicador diferente. Porém, o que você tem que se atentar é se esses números estão aumentando ou se estão diminuindo. E é importante você não confundir quando você for olhar para outras empresas do mesmo setor também. Por exemplo, se você for olhar para Porto Seguro, que é outra empresa forte aí no setor de seguros, você vai ver que esses índices estão acima de 80%, né, batendo os 90%. Aí você vai pensar assim, nossa, eu estou fora aqui da Porto Seguro, está perto de 100, o negócio está ruim. Errado, não é isso. O negócio da empresa está muito bom. Está abaixo de 100, então significa que é lucrativo. Esse é o primeiro ponto que você tem que se atentar. A questão é que a Porto Seguro ela tem uma sinistralidade maior que é característico do setor. Então essa análise desse indicador tem que ser individual de cada empresa, mesmo ela sendo do mesmo segmento. A menos, né, que nós tivéssemos ali uma outra seguradora com um negócio 100% igual mesmo, né, fidedigno ali uma e outra. Mas aqui para a Porto Seguro, se o negócio dela fosse, por exemplo, só seguro, só emissão de apólice, se ela fosse 100% seguradora, aí sim, esse indicador dela poderia dizer para nós que se deteriorou um pouco em relação a 2023. Mas não é o caso aqui, tá? Porque a Porto Seguro ela vai além de seguros hoje em dia. A gente pode até analisar uma outra empresa aqui também rapidinho, que vocês podem querer olhar agora que você aprendeu essa dica que eu passei para vocês, que é a IRB. A empresa vem se recuperando, né? Vem conseguindo entregar lucros, está deixando os prejuízos para trás, mas será que na parte de resseguros ela já está tranquila? Vamos ver aqui, ó, o índice combinado e também o índice combinado ampliado. Olha só, o índice combinado está acima de 100%.
ou seja, está ruim, não pode ser acima de 100%. Se o negócio da empresa fosse só resseguros, talvez ainda estivesse até dando prejuízo. Lembrando que eu não sei como que a empresa está hoje, tá pessoal? Estou comentando aqui com base no indicador, pois como eu expliquei, é abaixo de 100%, que significa que a empresa é operacionalmente rentável. Inclusive o indicador está até caindo, mas ele está ainda acima de 100. Isso aqui a gente não quer. Porém, quando a gente olha aqui para o índice combinado ampliado, que aí entra o resultado financeiro, a gente vê que está em 85%, ou seja, nos diz que o resultado financeiro, que engloba o indicador, está contribuindo para a empresa entregar melhores resultados. Mas a parte operacional sinaliza que ainda precisa de atenção. Como eu falei, eu não sei como é a situação da IRB hoje, seria até interessante entrar em contato aí com a RI da empresa, conversar para poder me atualizar aqui sobre tudo que aconteceu depois que eles começaram a reestruturação e aí trazer atualização aqui para vocês. Mas sobre esse indicador aqui, a interpretação dele é isso, ela é bem clara, tá? Mas eu creio que deu para você entender a dica aqui do indicador, para você acompanhar e saber se a seguradora que você investe, se ela está melhorando ou não. Eu não falei aqui da UIS porque ela é corretora de seguros, apesar dela estar relacionada ao setor, ela é um pouco diferente em modelo de negócio, ela não se preocupa com sinistralidade, é ela que recebe a comissão, então ela não vai ter esse índice aqui para a gente analisar. Eu já falei bastante dela, inclusive em 2024, posso trazer mais em 2025, quando forem saindo os resultados, tá bom? Então hoje foi isso, tá? A gente se alongou um pouquinho mais com alguns detalhes aqui, mas especificamente sobre a Caixa Seguridade, que vocês pediram aí para poder comentar sobre preço teto principalmente, e aí eu trouxe mais algumas informações e dicas aí de análise para você implementar nos seus estudos sobre seguradoras. Se você ficou até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, um abraço, bons estudos e até a próxima.